aproveitar aqui um comentário de Douglas, para que a gente entre um pouquinho nessa seara também. Douglas Henrique, obrigado, viu, Douglas, pela sua participação. É um prazer para a gente receber vocês. Alexandre, da mesma forma. Fiquem à vontade com relação às perguntas. A gente vai se esforçar aqui a responder todas elas. Os comentários, os posicionamentos que vocês quiserem oferecer, podem colocar no chat que a gente vai abrir espaço para falar sobre isso. E Douglas traz um aspecto extremamente relevante, né, que dados bem levantados e trabalhados geram um dos principais bens de uma organização, que é a informação. Né? E informação nos posiciona e orienta a direção, somado a boas ações em busca do sucesso. Né? Então, essa base de dados, que desde que ela seja bem trabalhada, né, que ela seja bem consistida, como Lilian comentou, e que eles sejam analisados sistematicamente, ou seja, dentro de um roteiro, uma rotina de avaliações estabelecidas, e dentro desse contexto que Lilian ofereceu, de não meio que elitizar esse processo analítico da sua base de dados, ou seja, que ele permeie todos os níveis da organização, né, a gente consegue efetivamente extrair inteligência desse processo. Fazer com que esse processo de tomada de decisão, que no dia a dia acontece a todo momento, desde um auxiliar de produção até um diretor, que esse seja um processo que tenha uma estabilidade, né, um pouco maior, ele tenha uma assertividade muito maior também. Então, dentro desse contexto, da importância da base de dados, e com esse pano de fundo que você muito bem trouxe, Lilian, da excelência operacional, dessa nova luz, né, desse novo olhar, dessa linguagem que passa a ser diferente, né, no ambiente onde a excelência operacional se estabelece. E, obviamente, traz um viés muito forte, que na nossa leitura é o elemento fundamental de transformação de qualquer organização, que é o desenvolvimento de pessoas. Então, oferecer essa possibilidade a todos os níveis da organização faz com que a gente potencialize os resultados. E isso, obviamente, e você já falou um pouco disso, mas eu quero que você retorne a essa discussão sobre a estrutura, a importância de ter uma estrutura de indicadores que conecte as questões estratégicas, táticas e operacionais, e que se estabeleça um gerenciamento qualquer de rotina, um sistema qualquer de governança, que leve em consideração essa estrutura de indicadores, pautada nessa base de dados, para que as tomadas de decisões aconteçam de forma mais assertiva. Dê uma passeada nesse contexto, Lilian, por favor. Uhum. Tá, vou falar um pouco de como é o nosso dia a dia, né, a nossa rotina nisso. Então, por exemplo, o indicador de produtividade, né, que a gente pode falar aqui, alguns usam muito o EE, né, mas na nossa cultura a gente fala muito de produtividade, né? Então, esse é um indicador estratégico no nosso negócio. E falamos dele todos os dias, né? Em todos os níveis. Então, esse fluxo de informações, desses dados aí, muito bem cuidados, né? Trafega em todos os níveis na estrutura nossa. Então, são rituais estabelecidos aí na governança, né? De reuniões diárias, de reuniões semanais, né? Então, por exemplo, o gerente de produção começa o dia dele, uma reunião rápida de meia hora para falar exatamente do indicador de produtividade, é um deles, tá? Eu vou puxar esse indicador aí, né, dentro da cesta ali dos principais indicadores que são conduzidos aí nesses rituais diversos. E coisa rápida para falar como foi o dia anterior, né? No mesmo dia, um horário mais à frente, o diretor está conduzindo, né, essa reunião também rápida com os gerentes de todas as filiais, né? Também falando do mesmo indicador, dos problemas também mais relevantes, né, do dia anterior, né, se precisa de ajuda, de apoio, direcionando. Na semana, a gente está fazendo esse olhar, né, do acumulado até, né, num período,
e fechou o mês, idem, né? Falei isso no nível de gerente, diretor, mas isso acontece também, né? Como você bem trouxe aí, que a gente não pode e não deve, e nesse ambiente, então, a gente entende isso perfeitamente, elitizar coisas, né? Então, a gente precisa conectar essa base maravilhosa. E eles também estão lá, né? Vendo os seus Isso. resultados, tratando com seus líderes imediatos também, diariamente, turno a turno, falando a mesma linguagem, né? Trouxe o exemplo de produtividade, também está lá na linguagem, né? Dentro do universo deles, o que compete aí a trazer um bom resultado para o dia a dia deles.